Lembrando que a imprensa inteira, inclusive a própria imprensa que ele utilizou como justificativa para a prisão, não tinha essa dúvida, né? Mesmo depois do trabalho dos advogados aqui nos Estados Unidos para provar que houve falsificação do documento. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Primeiro, vamos às informações do julgamento de hoje. O que você tem, Max, para dizer? Não, olha, eu tô vendo aqui, acabei de ver uma postagem do Chiquini, o Chiquini colocou até ao vivo lá o julgamento, e novamente, o que o Alexandre de Moraes fala não faz nenhum sentido. Tá aqui, ó. Moraes diz que não faz sentido afirmar que Mauro Cid coordenava o registro de entrada e saída do Palácio da Alvorada. Só que tem um problema. Quem diz que era assim foi o próprio coronel delator Mauro Cid. O voto até agora ignorou por completo a realidade dos autos. Ou seja, nos autos fala que o Cid coordenava quem entrava e quem saía. Porque aquela tabela que foi exibida, aquela tabela foi feita pela Polícia Federal com base em registro de entradas e saídas manuscritos, né? Exatamente. E mais, né? A gente teve um documento oficial do GSI e do Lula mostrando quem entrou e quem saiu na Alvorada e no Planalto, né? E não constava o nome do Felipe Martins. Então, assim, o governo Lula alterou, mudou o registro, então não faz o menor sentido, né? Então, novamente, o que a gente está assistindo é um julgamento que é uma farsa. Tá aqui, ó. Aí uma atualização agora, recente, tá? Como Alexandre de Moraes, do Chiquini, como Alexandre de Moraes não tem meios de provar que Felipe Martins esteve na reunião do dia 7 de dezembro, ele usa uma viagem de Uber do dia 19 de novembro como prova que ele participou da reunião do dia 7. É uma coisa completamente maluca. Vale tudo, sabe aquela coisa? Vale tudo. Joga aí, fala, ninguém vai perceber. Esse é o do Cid falando do que o Chiquini postou, onde o Cid fala que sim, ele era o responsável pelo registro de quem entrava e quem saía, apesar do Alexandre de Moraes acabar de afirmar o contrário. Só que isso está nos autos. Então o Cid mentiu sobre isso? E se ele mentiu sobre isso, ele mentiu sobre o que mais? Porque a delação é a única prova, entre aspas, que eles têm contra o Felipe Martins. A única, não tem mais nada. E diga-se de passagem, a acusação do Felipe Martins é que ele participou de reuniões. Esse é o crime dele, participar de reuniões. Só que o problema é que essas reuniões, nem sequer ele participou. E aí tá aqui, ó, 10 minutos que o Alexandre de Moraes falou isso aqui, né? A prova de que o Felipe Martins teve numa reunião de 7 de dezembro, né? O Moraes utiliza uma viagem de Uber do dia 19 de novembro para provar que ele teve. Eu tô tentando entender. Ele pegou um Uber no dia 19 de novembro. Mas ele só chegou no dia 7 de dezembro. E ele só chegou no dia... Essa viagem deve ter sido cara, hein? Pois é. Meu Deus. Que coisa. Eu continuo monitorando aqui. Não, aí você pega um cara que se diz jornalista, Rafael Colombo, da Globo News, entrevistando o senador Esperidião Amin, relator do PL da dosimetria no Senado, que está lá empacado, aliás, né? Teria que ser votado amanhã, mas ninguém sabe o que vai acontecer. E o cara, Pedrão, coloca na agulha aí, o cara me faz a seguinte pergunta pro Esperidião Amin. Vocês sabem quando isso é pergunta de um jornalista? Jamais de la vie. Nunca. Vamos ver. Senador, o que o senhor tem a dizer à população, que hoje, boa parte dela, pelo menos, se preocupa tanto com a segurança pública, e vê o Congresso, que tem tanta coisa importante para discutir, dedicar tanta energia e tanto tempo para, de certa forma,
diminui penas de quem foi condenado pelo Poder Judiciário, teve amplo direito à defesa, presunção de inocência. Não é um contrassenso, senador? Olha, primeiro eu discuto se os condenados de 8 de janeiro tiveram amplo direito de defesa. Eu fiz parte da CPI do 8 de janeiro. Nenhum dos omissos do atual governo está sendo investigado. 48 agências receberam o aviso da probabilidade da invasão do Congresso e de outros prédios da esplanada. Nenhum deles fez nada. As câmeras do Ministério da Justiça não registraram nada. Nenhum deles se movimentou. E o presidente Lula disse uma frase indesmentível: alguém abriu a porta para eles, porque eles não tinham nenhuma arma. O julgamento não está encerrado. Eu repito, há uma proposta com um número de signatários suficiente para investigar a investigação do 8 de janeiro, com grandes evidências. Daqui a 2 dias, o senhor Tagliaferro vai participar, na Itália, de uma audiência judicial sobre o pedido de extradição dele, que foi feito pelo Itamaraty, a pedido do Ministério da Justiça e a pedido do ministro Alexandre Moraes. Nós queremos ouvir o que ele vai dizer e os documentos que ele tem a apresentar sobre o inquérito do 8 de janeiro. Alguém abriu a porta. Essa frase é do presidente Luiz. A questão é, como é que um jornalista diz que as pessoas, os injustiçados, os inocentes do 8 de janeiro, tiveram devido processo legal, amplo direito à defesa, presunção de inocência. Ele não lembra como foram os julgamentos? Só o primeiro teve lá sustentação oral, aí o Sebastião Coelho foi lá e soltou o verbo, a partir dali não tem mais sustentação oral. Não tem sustentação oral, foram julgados, entre aspas, em lotes, sem individualização de conduta, organização criminosa armada. Com que armas? E o cara faz uma introdução à pergunta dele dizendo: o senhor não acha que o Congresso tem mais o que fazer do que ficar revendo pena de gente que foi condenada e teve todo o direito à ampla defesa, devido processo legal, presunção de... Não, nenhum deles teve. Nenhum deles teve. Então, é isso que eu chamo de a imprensa que desistiu de ser imprensa, ou a imprensa que se matou. Cara, dá vontade de... Sou muito tranquilo, né? Mas dá vontade de dar na cara, viu? E Lacombe, ao contrário do que esse jornalista fala, como se tivesse tudo um ar de normalidade nesses julgamentos, tem um trecho aqui do Moraes que eu queria mostrar, acabei de passar para a produção, onde ele confessa pela primeira vez, ele admite pela primeira vez a possibilidade de falsificação da entrada do Felipe Martins. E eu tive a impressão do Alexandre de Moraes bem incomodado ali na hora de falar. Né? Depois quero ver o pessoal do chat, o que vocês acham. Tá? Coloca o vídeo e aí depois a gente comenta. Só para o pessoal entender. Eu quero dar uma olhada aí, ver se vocês não acham que o Moraes está incomodado. Pode botar a tela cheia, que não tem problema não. Da mesma forma, rejeito a alegação de nulidade em razão, segundo a defesa de Felipe Garcia Martins Pereira, da decretação de prisão ilegal do réu. Num primeiro ponto importante destacar é que a prisão realizada não tem nenhuma relação com o mérito da ação. A prisão foi realizada por representação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido de uma possível tentativa de fuga do réu Felipe Garcia Martins. E há documentos de um lado e do outro dizendo que houve a tentativa de fuga, não houve a tentativa de fuga. Há documentos iniciais das autoridades americanas dizendo que efetivamente havia entrado nos Estados Unidos. Depois há documentos de que eventualmente teria ocorrido uma falsificação nos Estados Unidos dessa entrada, ou seja, há toda ainda uma celeuma sobre essa entrada ou não, o que fez com que eu tivesse
determinado a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. E a questão da veracidade ou não dessas informações prestadas que ensejaram naquele primeiro momento a prisão de Felipe Garcia Martins Pereira, que, como disse, posteriormente foi convertida em medidas cautelares, essa questão está sendo investigada de maneira apartada, decisão que tomei no dia 16 de outubro de 2025, encaminhando à Polícia Federal para análise, numa PET específica, da eventual veracidade ou não disso e, eventualmente, de responsabilidade daqueles que forneceram essas informações. Então, eu achei o... Gaguejou, caralho. Visivelmente incomodado, né? Me pareceu. Não sei o que o pessoal do chat achou. Agora, deixa claro, pontos importantes. Incomodado ao afirmar que o governo americano teria tido duas versões, né? A primeira de que ele entrou e a segunda de que ele não entrou. E aí ele fala de falsificação de documentos nos Estados Unidos. Isso é incômodo, só para deixar claro. Exatamente. A investigação está seguindo. A Ana Paula Henkel postou hoje falando que agora é uma investigação criminal. Tá, quando é que a Ana vai poder voltar aqui pra gente poder... Quando ela voltar do Brasil, ela vai parar aqui. Mas é que ela tá quase tendo bebê já, né? Ah, peraí, não, tá falando de... Não, Ana Paula Henkel. Tô falando Ana Bárbara. Não, falei da Ana Paula Henkel. A Ana Paula Henkel postou sobre isso. E aí o que acontece? Indúbio contra o réu, né? Indúbio pró-réu. Pois é, mas ele... No caso dele... Tu viu que ele travou? Não, nessa hora que ele fala que ele estava em dúvida, aí ele trava e ele diz, por isso que eu tirei da prisão e dei medidas cautelares. Entendeu? É como se você estivesse fazendo algo bom por ele, porque afinal fiquei na dúvida se aconteceu ou não. Lembrando que a imprensa inteira, inclusive a própria imprensa que ele utilizou como justificativa para a prisão, não tinha essa dúvida, né? Mesmo depois do trabalho dos advogados aqui nos Estados Unidos para provar que houve falsificação do documento. Vocês falarem como eu me lembrei incomodado, eu me lembrei de um anúncio de televisão que vocês não vão lembrar, que era de um absorvente feminino. Incomodada ficava a sua avó. Era o slogan. Incomodada ficava a sua avó, e o Alexandre de Moraes ficava incomodado também. Fica, porque diante de tudo... Esse é o problema dos mentirosos, né? Porque mentir, cara, olha o processo da mentira, né? Uma mentira puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. No fim das contas, o cara tá enredado, né? Numa teia, tá preso numa estrutura super complexa de mentiras. E é óbvio que vai escapar, né? De vez em quando vai escapar, vai ter um ato falho, vai esquecer. Opa, peraí que eu inventei essa história aqui, esqueci. Não existe crime perfeito. Se fosse perfeito, não era crime. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que
ele tá fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera. Abração.